Muito bem, gente, nós temos falado sobre João capítulo 17, aliás, agora estamos no capítulo 17, porque a gente já está andando em João já há alguns bons domingos. Se eu não estiver errado na minha conta, essa é a 33ª conversa, isso mesmo, 33ª conversa que a gente tem feito baseados aqui em João 14, 15, 16, agora 17, e vamos indo, né? Isso é para a gente ter uma ideia de como a palavra de Deus é especial, né? E ela se multiplica no seu entendimento mesmo. Então, nós vamos lá para o capítulo 17, versículo 14. João 17, 14, continuamos falando sobre a videira, dando uma introdução rápida antes de ler esse ponto específico do texto. Nós temos Jesus com os seus discípulos, essa é a narrativa registrada por João. Jesus está com os seus discípulos, ele conversa com os seus discípulos, prepara os seus discípulos para a sua morte, para a vinda do Espírito Santo. A gente conversou sobre todas essas coisas e agora Jesus está orando. Ele está orando pelos seus próprios discípulos. Então, esse momento que nós leremos aqui, esses versículos que leremos, são trechos da oração de Jesus pelos seus discípulos. Ele diz assim, a partir do versículo 14: Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. O trecho que nós lemos mostra, aliás, falamos um pouquinho sobre isso semana passada, mas eu creio que é importante nós pensarmos num todo e pegarmos a sequência da conversa. Esse trecho que nós lemos, Jesus apresenta um distanciamento, digamos assim, entre os seus discípulos, entre a sua própria pessoa e o mundo onde nós vivemos. Semana passada nós explicamos o que é esse mundo, que mundo não é essa materialidade, mundo é sistema, mundo é ordem, mundo é jeito de pensar. Então, nas palavras de Jesus, há um distanciamento. Seus discípulos, eles estão no mundo, mas não são do mundo, assim como ele também não é. Esse distanciamento, ele tem a ver com algo relativo à constituição, ao ser, não é? O discípulo de Cristo, ele passou por aquilo que nós chamamos de novo nascimento, ou nascimento do alto. Lembra da conversa de Jesus com Nicodemos, ali no capítulo 3 de João? Jesus fala a Nicodemos que é importante que ele nasça do alto, que ele nasça de novo. E olha que Nicodemos era um homem cheio de religião, ele trafegava dentro da religião, fariseu que era. Mas ao conversar com Jesus, Jesus praticamente está dizendo para ele: ô Nicodemos, essa religião que você tem, esse jeito de pensar, não funciona, você precisa nascer de novo. E o que acontece com alguém que nasce de novo, que nasce do alto, é justamente nos tornarmos novas criaturas, nova criação de Deus aqui. Nós continuamos aqui, mas não somos mais daqui. É desse distanciamento que Jesus está dizendo. Todos nós nascemos de Adão, todos nós temos um nascimento humano, carnal, fomos gerados. E esse é o nascimento que todos nós vivemos e passamos por ele. Mas é necessário a nós viver o que Jesus disse a Nicodemos: nascer do alto, ou nascer de novo, se você preferir. Esse nascer de novo ou nascer do alto provoca esse distanciamento. Um discípulo de Jesus, ele está aqui, mas a ordem que reina nesse cosmos, nesse mundo, não é a ordem que dirige a vida dele. Ele está aqui, mas o seu pensamento, o seu jeito de ver a vida, de viver a vida, as suas reações, a sua interioridade não tem mais nada a ver com aquilo que dirige a sociedade onde ele está inserido. Trata-se, portanto, da manifestação do caráter de Cristo no discípulo de Jesus.
O próprio caráter do Cristo se manifesta nesse discípulo. Isso é o que nós chamamos de fruto do Espírito. Lembra que Paulo fala lá em Gálatas 5, o fruto do Espírito. Se o Espírito está em mim, eu frutificarei coisas do Espírito, valores do Espírito, ideais do Espírito de Deus. É o próprio Deus habitando em mim. Então, quando Jesus diz, os meus discípulos não são daqui, eles não são do mundo, ele ora ao Pai dizendo isso, e ele mesmo se afirma como alguém que não é do mundo, é disso que Jesus está falando. É dessa nova criatura, dessa nova criação que somos nós, discípulos de Cristo, ainda vivendo nesse tempo. Esse processo de desligamento, ele vai se intensificando na vida do discípulo de Cristo. Algumas pessoas têm mais facilidade, outras nem tanto. Mas na verdade é que todos nós vamos nos distanciando do mundo. Se somos discípulos de Jesus, se o temos como Senhor da nossa vida, esse é o caminho. Nós vamos cada vez mais nos distanciando do sistema. Esse distanciamento do sistema, o texto bíblico e o próprio Cristo aqui diz o que ele é: santificação. Jesus diz isso. Lá no versículo 17, orando, ele diz ao Pai, santifica-os, Pai, na verdade. Promove, Senhor, é a oração de Jesus, esse distanciamento entre os discípulos e o mundo cada vez mais. Santifica esse pessoal, esses discípulos que o Senhor me deu, na tua verdade. A palavra usada por João para registrar o que Jesus diz é agiazo. Agiazo quer dizer separar, purificar, limpar. Não tem nada demais nessa palavra. Santificar, a ideia de santificar é essa. É um distanciamento de alguma coisa que é impura, no sentido religioso da palavra. É essa purificação, esse deslocamento, esse distanciamento de alguma coisa. E essa palavra pode nos ensinar muitas coisas sobre esse pedido de Jesus, sobre essa oração de Jesus ao Pai, se dirigindo a Ele, por nós, discípulos de Jesus. E eu quero destacar algumas coisas que essa palavra e esse conceito todo essa palavra nos traz, e que devem com certeza ocupar nosso coração, porque se há alguma coisa que precisa acontecer a um discípulo de Cristo, é um processo de santificação. É esse distanciamento cada vez maior do que rege esse mundo. E a primeira ênfase que eu quero dar a essa palavra, que ela nos remete a entender algumas coisas, é que a ênfase desse termo não está na moralidade, mas em uma transformação interior que se reflete na dedicação ou consagração de alguém a Deus. Santificação é um processo interior. É isso que o termo quer nos dizer. Não tem a ver somente com o abraço de um livro de regras e normas. Não tem só a ver com o fato de eu dizer, agora eu caminharei assim. Como? O pastor vai me dizer como é que eu vou caminhar. A Bíblia vai me dizer como é que eu vou caminhar. Ora, é uma coisa interessante isso. Mas é muito mais do que isso. Quando eu olho para o texto bíblico como um instrumento de moralidade, ele também deve ser visto assim, mas a gente vai chegar ali nesse ponto um pouco mais à frente. Nós corremos o perigo de obedecer às coisas relativas a Deus, aos valores de Deus, à própria ética cristã que por nós deve ser vivida, só como uma coisa que eu abraço para viver. Aquilo não está dentro de mim, aquilo não faz parte de mim. Sabe quando você faz alguma coisa para agradar alguém só? É uma boa, é importante. A gente tem que fazer as coisas para agradar a Deus. Calma que eu vou chegar nesse ponto. Mas não é só isso. O legal de você fazer alguma coisa para agradar alguém é quando aquilo brota do teu coração genuinamente. É mais ou menos por aí que a gente deve ir. Santificação, portanto, não é obedecer regras e normas. É ser transformado interiormente, a ponto de que essas regras e normas façam parte natural da minha vida. É aquela coisa que você vai assumindo dia a dia, incorporando dia a dia, trazendo para a tua realidade,
lutando contra aquilo que é contrário a esses valores do Evangelho, vencendo dia a dia essas coisas, e elas vão se tornando a tua vontade. A vontade de Deus se torna a nossa vontade. A ética do Evangelho não se limita à prática do bem, mas a uma transformação interior que leva a uma mudança comportamental. É aquilo que vai mudando dentro de mim. As pessoas, elas chegam até Jesus e elas são alcançadas pela graça de Jesus, cheias de, e continuam assim, mas cheias de comportamentos equivocados e distantes do Evangelho. E a pessoa, sim, se encanta com o Evangelho, que é realmente gracioso e maravilhoso, é a saída do homem, a saída de Deus para o homem, é a reconciliação de Deus com o homem, é o Evangelho. E ele enxerga a figura de Cristo e Jesus se revela a essa pessoa e acontece aquilo que a gente costuma chamar de conversão. Falei isso aqui semana passada. Conversão, fulano se converteu. Aí ele começa a frequentar uma comunidade, começa a ler a Bíblia, começa a estudar um pouco sobre o Evangelho. E ele começa a perceber que aquela mentira que ele tanto pratica naturalmente não tem mais nada a ver com o Evangelho. Aí ele ouve o pastor pregando, olha, você não pode mentir. Você não pode fazer isso, e aquilo constrange. Aquilo num primeiro momento vai ser tomado como uma regra. Realmente mentir não agrada a Deus, eu não posso mentir. Mas se ficar na base da regra, sabe o que vai acontecer? Uma hora essa pessoa se esquece da regra. Ela não consegue interiorizar isso e ela vive numa luta, porque aquilo não se incorporou no seu jeito de ser. E a gente chama isso de luta contra a nossa própria carne. O grande problema é quando nós achamos que dá para viver sem interiorizar as coisas. E o Evangelho vira só uma regra, uma norma, uma prática que não foi fruto da minha transformação. Por isso, santificação, não se esqueça, tem a ver com transformação interior. Isso nos possibilita fugir da hipocrisia, de viver uma coisa, de aparentar uma coisa que não sou. Ok, nem todos somos e nem todos seremos aqui perfeitos. Aliás, nenhum de nós será perfeito, a ideia não é essa. Mas essa luta para que os valores do Evangelho estejam dentro de mim é o caminho da santificação. A segunda coisa dessa palavra, o segundo aspecto, é que essa palavra tem a ver com fazer com que alguém tenha qualidade da santidade. Santificar tem a ver com fazer com que alguém tenha a qualidade da santidade. Você há de convir comigo que santidade é uma qualidade divina. Só Deus é santo. O padrão de Deus é longe da nossa ideia de santidade. Só é absoluta santidade em Deus, nunca nos homens. O escritor João, o próprio João escrevendo o Apocalipse, ele relata uma cena, uma daquelas visões maravilhosas que ele tem, que às vezes nós nem entendemos direito como é que é, e não precisamos entender mesmo, mas é uma coisa realmente diferente o que João enxerga. E no capítulo 4, versículo 8 de Apocalipse, ele diz assim: dia e noite repetem sem cessar, santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso que era, que é e que há de vir. Os seres vistos por João ali na sua visão, relatada em Apocalipse, exaltam o quê? A santidade absoluta de Deus. Deus é santo. Deus é santo. E Deus processa o coração do homem, trabalha o coração do homem para que essa santidade aconteça na vida do homem. Quem santifica o homem é Deus. Nós não temos essa capacidade porque somos, ontologicamente, como diz a teologia, nossa forma de ser, a nossa essência, ela é pecadora. Deus, portanto, é que nos santifica. Olha o que Paulo, por exemplo, diz em 2 Tessalonicenses 2,13, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito. A obra santificadora de quem é? É do Espírito. Deus nos santifica. Agora há uma coisa muito interessante. Deus santo, homem pecador, Deus agindo no homem.
nos dá muitas vezes equivocadamente uma ideia de nós ficarmos estacionados esperando, então Deus vai me santificar. Né? Se Deus é santo, eu sou pecador, e é o Espírito que santifica, opa, deixa eu ficar aqui esperando. Não há essa espera. Essa ideia de uma expectativa de santidade não é correta. Por quê? Porque o homem tem que fazer a sua parte. Desejar, lutar e se esforçar e trabalhar concomitantemente com Deus para que esse processo de santificação aconteça. Então é Deus plenamente santo, homem pecador, o Espírito agindo e o homem trabalhando junto com Deus para que isso aconteça. Uma verdadeira simbiose. A palavra simbiose é usada na biologia para apresentar a interação entre dois seres que convivem juntos. Tipo assim, orquídeas, já viu a orquídea? Ela nasce, ela é plantada num pé de alguma coisa, né? Numa árvore de alguma coisa, e elas convivem bem ali. É essa ação em que o homem trabalha junto com Deus, se esforçando, lutando para vencer as suas limitações. Exemplo maior disso e descrição melhor que isso não há do que Romanos capítulo 7. O próprio Paulo se proclama pecador absoluto, dizendo eu não consigo, eu não posso, eu luto contra isso, mas não consigo e não posso, mas ele está lutando. Essa luta de Paulo é a luta de todos nós. Aliás, o autor de Hebreus diz lá, Hebreus 12, 14, esforcem-se para viver a paz com todos e para serem santos. Esforcem-se para viverem a paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá a Deus. A ideia de vermos Deus agora, agindo, termos comunhão com Deus e vivermos um relacionamento profundo com Deus, implica santidade, implica esse processo. O termo, ele não se refere à perfeição, como eu já disse, mas a uma busca, a uma separação que vai acontecendo, e a gente vai se distanciando cada vez mais dos valores dessa sociedade, e se confirma aquilo que Jesus diz, e aquilo que Jesus pede ao Pai, santifica os meus discípulos, Pai, na verdade. A gente compreende os valores do reino, compreende os valores do mundo, e a gente se esforça em dizer sim para Deus, e sim para a sua vontade. Deus age, e o homem age junto com Deus. E o terceiro aspecto, tem a ver com ter reverência, honrar algo ou alguém como santo. Aqui nós entendemos o seguinte, que a nossa santificação, esse processo em que a gente vai se tornando cada vez mais parecido com Jesus, ele tem a ver também com a resposta que nós damos à própria santidade de Deus com quem nós convivemos. É uma resposta que nós damos a um Deus que é plenamente santo. É uma resposta à sua santidade, uma resposta ao seu amor que nos alcançou. 1 Pedro 1,15 diz assim, mas assim como ele é santo, Pedro falando de Deus, aquele que o chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem, pois está escrito, ele cita o Velho Testamento, sejam santos porque eu sou santo. O desejo de Deus é que nós pareçamos mais cada dia com Ele, porque assim Ele criou o homem. O homem criado, descrito nos 2 primeiros capítulos do Gênesis, é o homem mais parecido com Deus. É o homem que comunga com Deus, que anda com Deus no jardim, que pensa como Deus, que está se relacionando com Deus. Ali Deus dá a ele todo mundo e toda a criação para administrar, segundo os pensamentos de Deus. Mas entra nessa história o pecado. Quando o pecado entra, ele deforma essa relação entre homem e Deus, que só é restaurada agora nesse tempo em que vivemos pela morte, ressurreição de Cristo e pela presença do Espírito em nós. Assim nós podemos agora voltar de forma limitada, eu sei porque somos pecadores, mas podemos voltar a viver de acordo com o que Deus quer. E é esse processo que nós chamamos de santificação, é a nossa resposta a esse amor divino, é a nossa resposta a essa santidade divina, que mesmo sendo santo, nos alcança. Agora o interessante é que Jesus diz ao Pai, santifica-os na verdade.
Aí a gente abre um outro leque nessa conversa, que a santidade, a santificação, ela acontece no ambiente da verdade, no âmbito da verdade. Versículo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Isso quer dizer que nós só podemos ser santificados diante da verdade. E verdade é um termo complicado de se falar, ainda mais em época como a nossa, pós-modernos que somos, onde cada um carrega a sua verdade. Tempos líquidos, já diria Zygmunt Bauman, tempos de adaptação, cada um faz o que quer, do jeito que quer, e agora eu tenho a minha verdade, você tem a sua. Como assim? Essa perspectiva da sociedade que nós vivemos, ela é equivocada, porque verdade é verdade. Ela é absoluta em si. Portanto, a palavra verdade já abre um problema quando a gente pensa nisso. Mas o que Jesus quis dizer com isso? Jesus quis dizer que santificar na verdade é inserir a verdade de Deus no coração do homem. A verdade que está em Deus, porque Ele é a verdade, ela é inserida pelo Espírito, pelo agir de Deus, e pela nossa própria busca, como eu disse, ela é inserida em mim, inserida em você. É tirar o homem da sua dimensão mentirosa de vida, da sua dimensão existencial equivocada, essa que nós vivemos, essa que é cheia de ilusão. Vou para cá porque eu vou ser feliz, vou para lá porque eu vou ser feliz, vou ter aquilo porque eu vou ser realizado, vou ter aquela situação que eu vou ser realizado, vou ser feliz, vou estar lá em cima. Isso tudo é mentira. Nós vivemos num mundo onde a mentira nos dirige. E a verdade única é a verdade em Deus, porque Ele é a verdade. E quando Ele insere em nosso coração a sua verdade, nós nos parecemos mais com Ele, e nós então somos santificados. A verdade de Deus, portanto, é a verdadeira verdade. Sendo redundante mesmo para a gente saber o que a gente está falando, é a verdadeira verdade que é inserida por Deus no nosso coração, trabalhando, é um trabalho do Espírito Santo e nosso para que isso aconteça. Aí a gente sai da mentira e entra na verdade. Você assistiu o filme Matrix? É mais ou menos aquilo ali, entendeu? Você toma uma daquelas pílulas que eu não sei qual mais é, e você descobre a verdade. Não é? Você entra nesse universo divino, nesse ambiente divino, e o que só a verdade pode fazer isso com a gente. Olha só que texto lindo que João escreve em 1 João, capítulo 5, versículo 20. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. Olha que linda essa frase de João. Vou ler de novo. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. É o Filho que revela o verdadeiro. Quem é o verdadeiro? É o Pai. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Isso aqui é muito forte, gente. É o Filho que nos dá acesso à verdade divina do Pai. E nós estamos no Pai por causa do Filho. É o que João está dizendo. E esse processo de santificação só acontece assim. Por isso que eu vou fazer um link com aquilo que eu disse anteriormente. Por isso que não dá para ficar tentando servir a Jesus mediante regras e normas. O que tem que acontecer é o nascimento do alto. O que tem que acontecer é uma desconstrução. É o Hamilton que é desconstruído nos seus ideais, nos seus valores, na sua essência. E desconstruído ele renasce, agora com outros valores, com outros ideais, com outra essência. E aquilo que é a verdade de Deus faz sentido. E esse processo é que faz a gente se distanciar desse sistema. E Jesus diz que essa verdade que precisa ser enxertada em nós, está onde? Na palavra. Olha que legal. Ele diz ali no versículo 17,
santifica-os na verdade. Ok, a tua palavra é a verdade. É o que o autor de Hebreus diz, que a palavra de Deus ela é como uma espada, afiada dos dois lados, né? Que ela penetra, separa, divide, expõe. Alguns teólogos dizem que a Bíblia, ela não é lida por nós, é a Bíblia que nos lê. É a Bíblia que nos expõe as nossas mentiras, limitações, dificuldades, as nossas crises, nossas compulsões, essa coisa toda que a gente carrega, e ela vai nos lendo e vai revelando a verdade de Deus para nós. Jesus apresenta a palavra e Ele mesmo é a palavra, é o Logos encarnado. João também diz isso. Nele está a revelação do Pai, e essa revelação é que abre os nossos olhos para a verdade de Deus, e a gente abraça a verdade de Deus, ainda que limitadamente, é isso que acontece, e a gente vai se santificando. A sua palavra é, portanto, instrumento de santificação. Que legal esse processo, né, gente? Eu acho maravilhoso. Agora, às vezes, nós esquecemos que a santificação tem uma finalidade, ou algumas finalidades. Não vou ser absoluto nisso, porque não dá para ser. Mas Jesus diz alguma coisa sobre isso. Por que Deus quer nos santificar? Para que a gente pareça mais com Ele, sim. Mas olha que interessante o que Jesus diz na sequência. A gente está indo versículo por versículo, né? No 18 ele diz: assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Olha que coisa interessante. Jesus vem falando que Ele deu a palavra aos discípulos, os discípulos foram odiados pelo mundo. Aí ele diz, eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Aí ele diz, Pai, santifica esse pessoal, santifica os discípulos pela palavra, porque pela verdade, e a tua palavra é a verdade. E aí agora ele do nada fala assim, então, assim como me enviou, o Senhor me enviou, eu estou enviando eles também. Não tem uma quebra de pensamento aí, gente. Tem uma continuidade. E qual é a continuidade? É pensarmos na missão do Cristo e na nossa missão. Tudo que Deus opera em nós, gente, está ligado à missão de Deus. A gente chama a missão de Deus de missio Dei, missão de Deus. Deus tem uma missão. Qual é a missão de Deus? Qual é a missão de Deus? Reconectar, reconciliar o homem com Deus. Ele fez isso na história. Leia a Bíblia um pouco mais afastado, que você vai ver o panorama bíblico, você vai ver criação, queda, formação do povo de Israel, chegada do Cristo, vinda do Espírito. É o panorama da humanidade, está no texto bíblico. É a missão de Deus, que logo, logo volta para terminar tudo que Ele começou. O texto bíblico nos apresenta começo, meio e fim. A gente está no meio, na segunda parte. Então aqui, o Espírito Santo habita em nós, e a gente está vivendo nesse mundo, mas a missão de Deus continua. Ela continua acontecendo, e tudo que Deus faz em mim e em você, tem um link com a missão de Deus. Aí eu olho para esse versículo e diz, assim como me enviaste ao mundo, Jesus foi enviado ao mundo. Jesus foi enviado ao mundo, a missão de Cristo foi se encarnar, e andar entre nós, e fazer o que Ele fez, apresentando o reino, estabelecendo o reino, morrendo e dando sua vida por nós. Jesus não permaneceu na sua imunidade celestial. Ele não ficou lá no palácio celestial, né, quietinho, ou tipo assim, não tem nada a ver comigo. Jesus age e vem ao mundo. Ele se esvazia e vem até nós. Ele veio ao mundo em santidade, nos encontrar e nos reconciliar com Deus. Está certo isso, irmão? Confere. Está na tua Bíblia isso também, não? Como diz aquele pregador famoso, amém ou não amém? Responde aí, irmão. Isso, está vendo? Me deixa aqui passar vergonha sozinho. Jesus fez esse caminho. E aí, ele diz no versículo 18, eu os enviei ao mundo. Agora eu começo a entender que a missio Dei se torna a minha missão.
Ao viver em santidade, eu entendo que santificação não é isolamento. Santificação inclui envio e abraço do envio ao mundo. É meio louco isso, né? Porque crente gosta de fugir do mundo, né? Crente criou uma linguagem que o mundo não entende. Crente tem uma música que só os crentes entendem. Eu não entendo a música de muito crente que tem por aí. Eu não entendo essas músicas muito, irmão. É um tal de manto, é um tal de não sei o quê, é um reteté daqui, reteté de lá, que nem eu que sou crente entendo direito. Porque nós nos isolamos e fazemos questão de nos isolar. Quando a gente vê alguma coisa, a gente... fora. Não é interessante? Aí você vai dizer, mas Jesus não disse que a gente não tem que andar no mundo, que a gente não tem que ficar em link com o mundo? É, mas agora ele está dizendo que a gente tem que ir para o mundo. Ai, meu Deus, o que eu faço? Eu vou, eu fico, eu vou, eu fico. Você vai. Nós vamos. Porque santificação não é isolamento, santificação é envio. O convívio com o mundo tem que existir. Jesus está dizendo isso, Ele fez isso. Ele vem em santidade e habita esse mundo. Que mundo? Esse aqui. Mas não há em Cristo uma vírgula dos valores desse mundo no seu coração. Aí que está a diferença. Nós somos enviados em santidade para andar no mundo sem abraçar os valores do mundo. A gente é enviado para o mundo para conviver com as pessoas e apresentar os valores do reino como Cristo fez, por mim e por você, sem abraçar os valores do mundo. Então a igreja se santifica, não se conformando com o mundo, mas vive o evangelho sendo enviada ao mundo. John Stott diz isso no livro A Igreja Autêntica. A igreja tem uma dupla identidade. Ela se afasta dos valores do mundo, mas ela vai ao mundo. Ela convive com o mundo. Portanto, a tua ideia de santificação, se ela existia no seguinte sentido, santificação é um isolamento. Aí nesse mundo não vai dar. Então eu tenho que ir para um mosteiro. Eu tenho que ir para a montanha, eu tenho que ir para não sei aonde, para o meio do mato, porque se eu ficar aqui nesse mundo eu vou me contaminar. É assim que funciona, a gente fica nesse mundo, a gente luta contra os valores desse mundo, o Espírito vai fazendo uma obra na vida da gente, mas a gente não sai daqui. Pelo contrário, a gente faz o que Jesus fez. A gente está no mundo sem ser do mundo, e a gente vive a santificação de Deus nesse mundo, fazendo como Cristo fez, se identificando com a dor do outro, como ele se identificou com a nossa, se identificando com a necessidade do outro, como ele se identificou com a nossa, se atualizando do que está acontecendo nesse mundo e trazendo a resposta do Evangelho a esta sociedade. Não só chamando o pessoal de pecador, não só dizendo que todo mundo vai para o inferno, não só dizendo, nós somos santos, bacanas, nós somos legais, Jesus nos ama, mas esse mundo está perdido e vai todo mundo para o inferno. E a gente vai ficar olhando? Santificação é o id. Santificação é o convívio que faz diferença no trabalho, na família, no futebol, em qualquer área, sei lá o que eu poderia falar aqui. A dor desse mundo deve ser conhecida por nós. A dor desse mundo deve nos incomodar. A dor desse mundo deve mexer com o nosso coração. Ou seja, precisamos ir além da comodidade e em santidade viver no mundo, fazendo o que a gente costuma dizer, a diferença. Fazendo a diferença no sentido de mostrar o Evangelho com a vida e viver o Evangelho, mesmo no meio desse mundo corrompido. E o 19? Para finalizar, o 19 fala o quê? Ele fala que em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Dá a impressão então que Jesus estava em pecado e ficou se santificando. Não vai por esse caminho não. Não é aí. Aqui a ideia de Cristo, de João registrar o que Jesus ora e pede ao Pai, é que ele se manteve em santidade, como é a absoluta santidade de Cristo, andando entre nós.
Hebreus diz que ele sofreu todo tipo de tentação, mas não pecou. E nós entendemos assim, o Cristo que é 100% Deus, 100% homem. Ele anda entre nós em santidade, e ele faz isso em favor deles. Olha que chave linda para a gente entender aqui, gente. Jesus se manteve santo por nós. A nossa santificação, ela muda a vida das pessoas ao nosso redor. É isso que a gente entende aqui. Jesus se manteve em santidade e a sua santificação mudou a vida das pessoas com quem ele convivia. Você conhece a história de Pedro? Pedro é um personagem que me fascina, porque ele é homem mesmo. Homem assim. Ele briga, ele xinga, ele arranca a espada e corta a orelha do fulano. Ele é o cara que fala que não vai negar, mas nega. Ele é gente mesmo, assim, é um personagem bíblico no sentido real da palavra, que me encanta. Sabe como Pedro morreu? A tradição diz que Pedro morreu crucificado. Mas que ele disse, eu não posso morrer crucificado como meu mestre, vocês têm que me crucificar de ponta cabeça. Qual é o link aí? Qual é a transição que aconteceu com Pedro? A santificação de Jesus alcançou a vida de Pedro, e mudou a vida de Pedro, e mudou o coração de Pedro. A verdade se revelou pelo Cristo, que entrou dentro do coração de Pedro. Ele conheceu a verdade que a gente conversou agora há pouco, e a sua vida, e o seu significado, os seus valores, tudo, a sua existência, foi transformada pela santificação de Jesus. Deus muda a vida das pessoas ao meu redor, quando eu vivo em santificação. Alguma coisa acontece com as pessoas que estão do lado de quem quer andar com Deus em santificação. Elas vão percebendo o jeito que você faz, elas vão percebendo a maneira como você decide as coisas, elas vão percebendo o teu comportamento, as tuas escolhas, o teu jeito de reagir. É o que diz Efésios 4:28. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. O que furtava é impactado pela verdade. Entende que não pode furtar mais, é interiormente transformado. Estamos fazendo aí um caminho da conversa de hoje. E ele começa agora a não mais furtar, ele muda de comportamento e ele vai trabalhar. E até no trabalho ele produz para ajudar quem precisa. Você acha que um movimento de transformação desse não toca as pessoas que estão do lado de quem vive isso? A nossa mudança comportamental, fruto da santificação e da ação de Deus em nós, transforma o ambiente que nós estamos e afeta as pessoas. E eu acho que está faltando muito isso. A gente está cheio de discurso, cheio de dizer que Deus vai nos honrar, cheio de dizer que Deus vai nos levantar, cheio de positivismo, triunfalismo barato, que vem do pensamento do coach. Agora tem o coach gospel, pelo amor de Deus. E a gente bate no peito, e Deus é comigo, agora vai. Se a gente falasse menos e vivesse mais o Evangelho, como esse país seria diferente. Se a bancada evangélica fosse evangélica de verdade, hein, gente? Dava para fazer um estrago no sentido positivo. Infelizmente não é o que acontece, é um estrago mesmo, né? Porque é cheio de falar e pouco de viver. É simples assim. Esse mundo e essa sociedade será transformada, a sociedade será transformada pela nossa disposição em abraçarmos a santificação de Deus, em desejarmos mais isso, um relacionamento mais profundo. Isso muda os filhos, isso muda um casamento, isso restaura pessoas. A nossa convivência em santificação muda a sociedade em que nós estamos. Então eu encerro essa conversa, gente, dizendo assim: Jesus orou ao Pai, dizendo: Pai, santifica os meus discípulos. Há uma vontade de Jesus de que isso aconteça.
É óbvio que é uma vontade do Pai de que isso aconteça. Só falta saber se é uma vontade minha e sua de que isso aconteça. A Trindade quer. Nós queremos. Se queremos, vamos tomar as decisões que temos que tomar, vamos ouvir mais Jesus, vamos nos identificar mais com Ele, mergulhar na verdade pela palavra, largar a moralidade, escancarar o coração e dizer, tem um pecador aqui, e eu preciso, mas eu não consigo. Senhor, dá para me ajudar. Parar de posar de santo, de bacanão, que manja tudo, que sabe tudo, que é cheio do poder de Deus, mas vive ocultando os seus problemas e pecados, que todos nós temos, é claro. Se esse é o caminho, o processo já começou na tua vida, em nome de Jesus. E vai ser maravilhoso. Porque todo dia vai acontecer com você aquilo que Jesus mais quer que aconteça. Que você se pareça mais com Ele. É Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam, todo mundo sabe essa parte do versículo, né? Para o bem daqueles que amam a Deus, vai dar tudo certo. E aí Paulo continua, que foram chamados segundo o seu propósito. Qual é o propósito de Deus? Reconciliar o homem com Ele, fazendo a gente se parecer mais com Jesus. Que Deus nos ajude, irmão. Aliás, Ele vai ajudar, porque é a vontade dEle. Cabe a nós um quebrantamento. Cabe a nós entender que esse é o caminho. Que conversão é isso, é todo dia. Não é um dia que eu levantei a mão. É todo dia, como se todo dia eu tivesse que levantar a mão. Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida, me ajuda no meu pecado. É mais ou menos isso. Vamos caminhar assim em nome de Jesus. Amém, gente? Vamos orar? Quero te convidar a ficar de pé comigo. Nós vamos orar juntos. E vamos pedir que Jesus tenha misericórdia de nós. Porque às vezes mesmo a Trindade querendo, quem não quer somos nós. Mesmo a Trindade se manifestando tão explicitamente, dizendo, santifica os meus discípulos, a gente foge disso. Que hoje seja uma manhã de confronto, para você que está aqui, para você que está me assistindo, uma manhã de olharmos para o nosso coração e vermos como de verdade temos vivido o Evangelho. Ore comigo. Querido Jesus, essa é uma boa manhã que o Senhor nos deu. E essa palavra, essa conversa, essa reflexão de hoje, eu sei que ela é desafiadora para todos nós. Porque somos pecadores. Somos internamente, interiormente pecadores, renovados por Ti. Somos renovados por Ti. E é dentro dessa verdade que eu te peço, Senhor, trabalha o coração de cada um, a começar do meu, para que a santificação aconteça em mim. Que o que o Senhor quer fazer, que é me transformar em gente mais parecida com Jesus dia a dia, aconteça. Que a verdade revele quem eu sou, o que está de errado em mim. Que a verdade da palavra me confronte toda manhã. Oro por mim e pelos meus irmãos que estão aqui. Dá-nos força para trabalharmos com o Espírito Santo. Dá-nos força para resistirmos. Dá-nos graça para que esse processo aconteça dia a dia. E que amanhã acorde um Hamilton mais distante deste mundo ainda. Que amanhã acorde
todos os meus irmãos aqui acordem mais distantes dos valores desta sociedade, que é mentirosa, que destrói, que não leva a Deus, que engana e que corrompe. E que a gente se perceba, para a glória de Jesus, mais parecido contigo. Dá-nos uma tarde de domingo boa. Obrigado pela caminhada da comunidade esses dias. Fica com a gente nesses dias difíceis, Jesus, e nos ajuda. Ao Senhor sempre, sempre a honra, a glória, o poder, o domínio e a majestade. Santo, santo, santo é o Senhor. Essa é a nossa oração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, irmão. Uma salva de palmas para Jesus.